Olá pessoal, vamos dar continuidade agora ao quarto vídeo sobre a explicação da Torá. O primeiro vídeo eu li um texto do Zohar mostrando que muita leitura que tem ali são o quê? Paramentos. É preciso que a gente saiba fazer as três leituras de como todo livro, principalmente do livro sagrado, a gente vê o sentido literal, o sentido simbólico e o sentido místico. Agora a gente vai falar sobre, propriamente dita, a criação, mas depois eu vou voltar ao primeiro capítulo da Torá, só que utilizando agora a nossa Bíblia, onde tem os 5 primeiros livros de Moisés, chamado Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas lendo agora com a nossa tradução. Mas por enquanto vamos para esse vídeo que eu vou colocar aqui, que eu vou falar agora da criação, mas de um modo científico. Primeiramente, o livro que eu vou utilizar para fazer essa leitura é o livro O 12º Planeta, que vocês estão vendo aí, aqui melhor. Esse livro, o autor é Zecaria Sitch, já é falecido. Esse Zecaria Sitch era judeu, ele foi durante um certo tempo consultor da NASA, era maçom e escreveu uma série de livros chamada Crônicas da Terra. Agora, para ele fazer essa escrita desses livros, ele, como sabia a escrita cuneiforme, ele traduziu textos de tabuletas encontradas no século passado lá na Suméria. Em outro vídeo eu disse que a Suméria era o berço da civilização. Então, eu vou ler o mesmo livro, só que quando eu leio esse livro, do jeito que todo mundo pode ter esse livro, você vai encontrar ele nas livrarias, vai encontrá-los nos sebos, e alguém que tenha na sua biblioteca esse livro, você pode até, se for o caso, pedir emprestado. Mas eu vou utilizar uma técnica que eu utilizo nessa mesma leitura. Eu utilizo uma técnica através da geometria sagrada. E essa geometria sagrada eu vou utilizar a estrela conhecida como Estrela de Davi, que se encontra na bandeira de Israel, né? E em algumas lojas simbólicas, né? Lojas ditas secretas, existem esses símbolos, né? É estudado esse símbolo aqui, que nós chamamos de hexagrama, né? Que na realidade, esse hexagrama é a segunda lei hermética, né? Que diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo. Da mesma maneira que quando Deus criou o homem, ele não criou igualdade. Ele criou a imagem e a semelhança. Não é igualdade, é semelhança. Certo? Então, o que está em cima e o que está embaixo não são iguais, são semelhantes. Existe o pequeno, e que a gente chama de microcosmo. E existe o grande, que a gente chama de macrocosmo, mas ambos são semelhantes. Não é? O que está em cima é como o que está embaixo. O homem em si é o mundo. Não é? Como o grande mundo é cópia e imagem desse, e vice-versa, certo? Então, é a partir daí que a gente aplica essa técnica, que eu aplico, quem souber aplicá-la também aplique, essa técnica da geometria sagrada. Mas o texto, se vocês tiverem, como eu falei anteriormente, esse livro, vocês vão ver que eu estou fazendo a mesma leitura, só com uma diferença, ao meu modo. Então, uma vez, se eu fosse pegar uma caneta
e escrever o que eu vou dizer, eu estaria escrevendo um livro semelhante a esse. Não igual, semelhante. É preciso que vocês peguem isso. Por que eu utilizo essa técnica? Porque essa técnica vai me dar condição, além da simbologia que eu estou utilizando, que é a estrela de Davi, né, ou o hexagrama, eu vou aplicar essa técnica com essa estrela para atingir o sentido místico, o sentido mais verdadeiro. Como eu disse em outro vídeo passado, né? Que toda leitura deve ser a parte literal, que é como todo mundo lê. E vem depois a parte simbólica, a gente quando lê procurar os símbolos, para depois atingir o conhecimento místico. Então vamos lá. A gente falou da criação do homem, né? Falou daquela parte que eu disse, olha lá, uma narrativa, um conto, semelhante como o Zohar diz. Aquilo que na Torá tem, aquelas histórias são contos e narrativa. Mas de nós, a gente tem que ir muito mais além disso, para poder encontrar a alma e a super-alma, que eu chamei também de alter ego, né? O antigo ser. Então, vamos à leitura. Eu vou lendo aqui, depois eu dou uma parada, para o vídeo não ficar muito longo, aí depois eu volto à leitura até concluir toda essa história. Essa história que eu vou ler agora, chama-se, eu peço que vocês prestem bem muita atenção nisso, chama-se A Criação do Homem. Agora, numa visão mais científica, não é? Não é aquela historinhazinha que a gente viu, manipular o barro, fazer o bonequinho, e em seguida o boneco começar, depois de um soco na narina, começar a falar. Então vamos ver. A Criação do Homem, capítulo 12 desse livro aqui, de Zacarias Sitchin, o 12º planeta, a partir da página 308. Eu vou ler essa página, vou ler a 309 e vou parar ela, ler a 310, utilizando a minha técnica geométrica, que é essa aqui, até a página 311. Em seguida, outro vídeo eu dou continuidade, até findar esse capítulo 12 do livro. Então, a nossa leitura vai começar assim. Veja que em vídeos passados, eu disse que a Suméria é o berço da civilização, onde todas as grandes civilizações foram lá beber da fonte, que é justamente as 85.000 tabuletas em terracota, escrita em escrita cuneiforme, que foram traduzidas, né, a partir do século XIX. E Zacarias Sitchin foi um cidadão que tinha um conhecimento, né? Ele estudou essas línguas antigas e sabia fazer a tradução do cuneiforme. Então vamos ver. Na minha leitura eu começo assim, ó. Todos os textos sumérios, inclusive, dá licença, inclusive a escritura, ou as escrituras, foram primeiro beber nessa fonte. Depois, cada uma daquelas civilizações, daqueles povos que lá na Suméria tiveram, que beberam, voltaram para suas terras e fizeram as suas escritas de acordo com o seu idioma. Por exemplo, no povo judeu, a gente tem quem trouxe a tradição de lá para cá, da Suméria, para aqui para Israel, e para o Egito principalmente, primeiro para o Egito, foi justamente Abraão, né? Chamado Abraão, depois passou a ser chamado de Abraão, que a gente chama de o pai da multidão, né? Então, ele bebeu dessa fonte, veio para esses países e houve adaptação desse conhecimento à língua vigente daquele povo, não é? Dos egípcios, que também beberam lá, e depois o povo de Israel, né? Através daquele personagem Moisés. Lembre-se que a palavra Moisés significa tirado ou retirado das águas. Lembre-se quando a gente leu o trecho do Gênesis, que tudo era água.
E Deus separou as águas que de baixo das de cima, né? Que depois a gente vai entrar nesse assunto para poder dar uma explicação de como eles viam esse formato da Terra, né? Claro que não é explícito, mas como houve muitas traduções e forças superiores fizeram muitas modificações, que isso aí, o chato é isso, fizeram muitas modificações e nos levaram a, às vezes, a gente pensar de outra forma. Mas vamos dar continuidade. Então, ó, todos os textos sumérios indicam que os deuses criaram o homem para fazer o trabalho que era deles. A epopeia da criação usa palavras proferidas por Marduk para dar a explicação. Esse Marduk era um deus da Suméria, né? Então, o texto diz o seguinte: eu produzirei um primitivo inferior, entre aspas, homem, será seu nome. Eu criarei um trabalhador primitivo, ele será encarregado do serviço dos deuses, para que estes possam ter seu descanso. Em seguida, eu leio o seguinte parágrafo, não como está no livro, mas o mesmo parágrafo, mas a minha maneira. Nessa epopeia, né, na epopeia, abre aspas, quando os deuses, como homens, fecha aspas. Noutros textos específicos e em referências de passagem, os sumérios descreveram o homem quer como uma criação deliberada dos deuses, quer como um elo na cadeia evolucionária que começou com os eventos celestiais narrados na epopeia da criação. Vocês lembram quando eu disse aqui que no Gênesis, vamos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança, no plural? Não estava só, havia mais, não é? Porque daí forçou ao texto estar nesse plural, não é isso? Do mesmo jeito que a palavra que eu disse lá, Elohim, é uma palavra pluralizada, né? Pluralizada e ao mesmo tempo ela tem a função tanto masculina como feminina, certo? Então vamos ver. Defendendo firmemente a crença de que o homem fora precedido por uma era durante a qual apenas os Nefilim estavam na Terra, os textos sumérios registram, momento a momento, abre parênteses, como no caso do incidente entre Enlil e Ninlil, fecha parênteses, os acontecimentos que ocorreram quando o homem não tinha ainda sido criado, quando Nippur era apenas habitada pelos deuses, fecha aspas. Ao mesmo tempo, os textos descrevem também a criação da terra e o desenvolvimento da vida vegetal e animal sobre ela, em termos que se amoldam às teorias evolucionistas correntes. Vejamos aí. Mal a divindade bíblica, tal como os deuses dos contos sumérios, acabara de criar um homem, logo essa mesma divindade plantou um jardim e designou o homem para ali trabalhar. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o arar e por ele velar. A afirmativa, primeiro registrada e transmitida pelos sumérios, de que o homem fora criado pelos nefilins, parece encaixar-se à primeira vista, tanto na teoria da evolução, como nos dogmas judaico-cristãos baseados na Bíblia. Mas, de fato, as informações encerradas nos textos sumérios, e apenas essas informações podem garantir, dá licença, tanto a teoria da evolução como a veracidade do culto bíblico
e mostrar ainda que não há realmente nenhum conflito entre as duas. Os próprios termos pelos quais os sumérios ou acádios chamavam o homem revela-nos seu status e finalidade. Ele era um Lulu, abre aspas, ou abre parênteses e aspas, primitivo, fecha aspa e os parênteses. Um Lulu Amelu, abre parênteses e aspa, trabalhador primitivo, fecha-se a aspa e os parênteses. Um Avilum, abre parênteses e aspas, labutador, fecha aspa e parênteses. A ideia de o homem ter sido criado para ser um servo dos deuses não chocou em nada os povos antigos, como sendo uma ideia peculiar. Nos tempos bíblicos, a deidade era senhor, soberano, rei, governante, dono. O termo normalmente traduzido como adoração era de fato avode, ou seja, trabalho. O homem antigo e bíblico não adorava seu Deus, trabalhava para ele. Vamos dar continuidade. Os textos sumérios declaram que, quando os nefilins vieram pela primeira vez à Terra, as artes de cultivo de cereal, de plantação de fruta e de criação de gado ainda não estavam estabelecidas. O relato bíblico coloca similarmente a criação do homem no sexto dia, ou fase do processo evolucionário. O livro do Gênesis, do mesmo modo, faz constar que no prévio estágio evolucionário, veja o que ele diz o livro, nenhuma planta do campo desbravado estava ainda na terra. Nenhuma erva que é plantada fora ainda produzida. E o homem ainda não estava lá para trabalhar o solo. Observe vocês justamente como o texto vai se encaixando um no outro. Em seguida, a gente, na nossa técnica, lê o seguinte: uma vez que a história bíblica da criação, como nos outros contos dos primórdios no Gênesis, deriva de raízes sumérias, a resposta é óbvia. Concentrando a multitude de deuses numa só divindade. O conto bíblico não é senão uma versão editada dos relatos sumérios das discussões na Assembleia dos Deuses. Só um momento aqui que eu tenho que ir para lá e para cá. Nas versões sumérias, a decisão de criar o homem foi adotada pelos deuses em assembleia. Significativamente, o livro do Gênesis, que pressupostamente exalta as realizações de uma única deidade, usa o plural, aquilo que eu falei, Elohim, ou Elohim, né? O Elohim, que é a palavra mais certa da pronúncia, Elohim, esse H é aspirado. Literalmente, abre aspas, deidade, fecha aspas e parênteses, para denotar Deus, e relata uma espantosa observação. Vamos ao texto aqui, na Suméria, né? Ao texto bíblico. E Elohim disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. A afirmativa primeiro registrada, perdão aqui, porque eu aqui me perdi na minha técnica. Agora, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. À exceção de certo conhecimento,
e de um divino período de vida, o Adão foi, em todos os outros aspectos, criado à imagem, ou seja, entre parênteses, selem, e semelhança, entre parênteses, dimute, do ou dos deuses criadores. O uso de ambos os termos nos textos foi propositado para que não restassem dúvidas de que o homem era semelhante ou aos deuses, né? Tanto física como emocionalmente, quer externa, quer internamente. Mais adiante, a Bíblia descreve a deidade passeando no jardim à brisa do dia. Agora que o novo ser criado estava lá para velar pelo jardim do Éden. A que distância está esta versão dos já citados textos sumérios que descrevem como os deuses exigiam trabalhadores para que eles pudessem descansar e distrair-se, né? Essa é a pergunta que foi feita agora. Vocês me perdoem, eu estou olhando para cá porque eu estou vendo o esquema que eu preparei para essas leituras. O Antigo Testamento envidou os melhores esforços para deixar bem claro que o homem não era um Deus nem viera dos céus. Os céus são os céus do Senhor. Ao gênero humano, ele deu a terra. O novo ser foi chamado o Adão, porque ele fora criado do Adamá, ou seja, o sol da terra. Ele era, por outras palavras, o terráqueo. A quem se endereçava a única, mas plural deidade, e quem eram os nós, a cuja imagem plural e semelhança plural o homem iria ser feito. O livro do Gênesis não nos fornece a resposta. Depois, quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore da sabedoria, Elohim emitiu um aviso aos mesmos colegas anônimos. Observem, o homem tornou-se um de nós, para conhecer o bem e o mal. O mundo cristão já fora ameaçado em seus alicerces quando, a partir de 1789, notáveis geólogos começaram a exprimir sua crença na grande antiguidade da Terra, muito superior aos aproximados 5.500 anos do calendário hebraico. Nem o conceito de evolução. Só um momento que eu vou grifar aqui uma parte aqui, que depois eu vou falar sobre isso. Só um momentinho. Grifar, porque depois, quando eu for falar disso, eu vou puxar esse texto, para a gente ver direitinho como vai ficar a coisa. Então, muito superiores a aproximadamente 5.500 anos do calendário hebraico. Nenhum conceito de evolução era tão exclusivo como o fato de os estudiosos anteriores terem notado tal processo e de os eruditos gregos do longínquo século IV a.C. terem compilado dados sobre a evolução da vida animal e vegetal. Mas nesta grande simplicidade reside um grande mistério, né? Reside um grande mistério. Como podia uma nova criatura ser uma virtual réplica física, mental e emocional dos nefilins? Na verdade, como fora criado o homem? Essa que é a grande pergunta, não é?
como fora criado o homem. A reação inicial da igreja foi violenta, né? A reação inicial da igreja foi violenta, mas à medida que vieram à luz os fatos científicos, né, referentes à verdadeira idade da Terra, a genética da evolução e outros estudos biológicos e antropológicos, a disposição crítica da igreja foi se alterando. Pareceu, por fim, que as próprias palavras do Antigo Testamento fizeram a versão do Antigo Testamento indefensável, porque como poderia um Deus que não tem um corpo físico e que está universalmente só dizer: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança? Em todas as antigas representações pictóricas de deuses e homens, é patente esta semelhança física. Embora a admoestação bíblica contra a adoração de imagens pagãs tenha dado origem à noção de que o Deus hebreu não tinha nem imagem nem semelhança. O livro do Gênesis, e com ele outros relatos bíblicos, atestam o contrário. O Deus dos antigos hebreus devia ser visto face a face. Podia-se brigar com ele, ouvi-lo e falar-lhe. Tinha cabeça e pés, mãos, dedos e cintura. O Deus bíblico e seus emissários assemelhavam-se a homens e agiam como homens, porque os homens foram criados para se assemelharem com os deuses e como eles agirem. Vamos para frente, estou olhando aqui o meu esquema. A bomba destruidora de Darwin, o chamado Charles Darwin, que foi o criador dessa teoria da evolução, foi a conclusão de que todas as coisas vivas, incluindo o homem, eram produtos da evolução. O homem, contrariamente à crença até então assumida, não fora gerado espontaneamente. Certo? Então, essa é a teoria da evolução, certo? De Charles Darwin. Vamos para frente. O mundo ocidental está desde há muito aferrado à noção de que, criado deliberadamente, o homem foi posto sobre a terra para submeter e ter domínio sobre todas as outras criaturas. Então, em novembro de 1859, um naturalista inglês de nome Charles Darwin publicou um tratado chamado Sobre a Origem das Espécies, por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Esse foi o livro que Charles Darwin publicou. Resumindo quase 30 anos de pesquisa, o livro juntava aos pensamentos anteriores sobre a evolução natural o conceito de seleção natural como consequência da luta de todas as espécies, tanto da vida vegetal como da vida animal, pela existência. Pela existência. Só um momento que eu estou aqui procurando aqui as minhas fontes. Os estudiosos não têm explicação para este fato, mas nós temos. Os textos sumérios e babilônicos têm-na. O Antigo Testamento também, certo? Então, é o que a gente doravante vai começar a ver. Como mostramos logo no início deste livro, os cientistas modernos chegaram a questionar as teorias simplistas. A evolução pode explicar o curso geral dos acontecimentos que causaram o desenvolvimento da vida e das formas de vida na Terra.
desde as mais simples criaturas unicelular até o homem. Mas a evolução não pode explicar o aparecimento do Homo sapiens, que ocorreu virtualmente do dia para a noite, em relação aos milhões de anos que a evolução requer, e sem provas dos estágios anteriores que indicaria uma mudança gradual desde o Homo erectus. Só um instantinho, eu vou pegar aqui o fio da meada. Mas verdadeiramente seremos nós nada mais que macacos nus? Está o macaco apenas a uma razoável distância evolucionária do homem, e é das árvores o animal humano que apenas terá ainda de perder a cauda e adquirir a posição vertical? O hominídeo do gene Homo é um produto da evolução, mas o Homo sapiens é o produto de um súbito e revolucionário acontecimento. Ele apareceu inexplicavelmente há cerca, segundo aqui o livro, 300 mil anos. 300 mil anos. Milhões de anos antes da época provável, certo? Então eu vou parar esse vídeo para dar continuidade. Cada videozinho vai ter esse tempo curtinho, para a gente dar continuidade.